Graça e paz, meus irmãos. Continuando, dar uma olhada nesse conteúdo da teologia bíblica dentro do Novo Testamento. Nós vamos dar uma olhada em algumas cartas, começando aqui pela carta de Tiago e a carta aos Gálatas, né? Nós vamos estar pensando um pouquinho nelas. Que Deus nos abençoe. O plano da promessa de Deus no Novo Testamento, uma teologia bíblica do Novo Testamento. Deus chamou o homem que havia se proposto a destruir a igreja, para que fosse um instrumento divino por meio do qual ele edificaria e estabeleceria o corpo de Cristo, de uma ponta a outra do Mediterrâneo. Paulo não só edificou essa igreja, mas foi também pela providência divina chamado a escrever uma dúzia de cartas a essas igrejas missionárias. Suas epístolas foram colocadas lado a lado com as outras escrituras, isto é, o Antigo Testamento. Walter Kaiser Jr., Plano da Promessa de Deus, página 282. Poucas áreas da teologia bíblica são mais difíceis e suscitam mais paixão do que a discussão do que a relação do Evangelho da Promessa com a lei de Deus. Contudo, parece que isso está mais na forma como nós entendemos hoje, nos dias de hoje, o modo pelo qual a lei no Antigo Testamento se relaciona com a promessa do Evangelho, do que o modo como o Evangelho se relaciona com a lei no Novo Testamento, né? Então, o que está dizendo aqui é que parece que a nossa maior dificuldade em olhar para a lei do Antigo Testamento e ter uma percepção de como ela está relacionada com o Evangelho, de modo que a lei está no Evangelho e ela não é contrária ao Evangelho, ou uma oposição, ou uma forma diferente de salvação. É que a lei é um embrião do Evangelho, né? A lei de Deus, no tocante àquela parte que tratava de cerimônias e dos rituais conduzidos pelos sacerdotes no tabernáculo e no templo, fora cumprida em Cristo, tornando-se obsoleta, né? Porque elas eram sombras de algo maior para a qual ela apontava. Todavia, a lei moral e a ética do Antigo Testamento, ensinadas também por Jesus, permaneceram. Então, a moral, a éticas, né, os mandamentos que são imutáveis, essa ética do Antigo Testamento, a lei moral que está lá no Antigo, ela é imutável, ela vale em qualquer tempo, valia no Antigo Testamento, valia no período incipiente da igreja no Novo Testamento e continua valendo até hoje. E é com essa lei que nos preocupamos no momento em que a igreja dá os seus primeiros passos em direção à maturidade. Qual lei? A lei moral e a ética ensinada no Novo Testamento. Então, por que essa questão do Tiago e Gálatas, começar por ela? Porque assim, talvez o grande conflito que haja entre, né, como falou, logo no começo que ele falou, uma das áreas que mais suscitam paixão e discussão é essa relação da lei e o Evangelho. Então, essas duas cartas, a carta de Gálatas e a carta de Tiago, Paulo e Tiago, né, parecem em alguns momentos que elas estão em uma contradizendo a outra, mas o que não é verdade, né? Nós vamos dar uma olhada aqui. É lógico que nós não temos tempo de nos aprofundarmos em discussões, mas vai dar, assim, ainda do jeito que nós vamos caminhar aqui, nos permitirá ter em grande medida uma percepção de quanto enganados estamos quando pensamos numa contradição entre o que Paulo pensa de servir a Deus na igreja e o que Tiago pensa. Então a gente continua aqui ouvindo, dando uma olhada. Quero ler aqui algo que o Kaiser escreve acerca do livro de Tiago. Talvez o livro mais antigo da coleção que compôs o Novo Testamento seja o livro cujo autor se identifica pelo nome de Jacó, isto é, Tiago.
Ele era irmão, quer dizer, meio-irmão do nosso Senhor, e foi um dos principais líderes da igreja de Jerusalém. O estilo literário da Epístola de Tiago é arrojado e contundente. O autor mergulha em seu assunto com um paradoxo corajoso e o faz por meio de períodos curtos e incisivos, como se distribuísse marteladas. Ele emprega constantemente o imperativo e não economiza em perguntas retóricas. São invectivas, então, entre as mais ferozes de todo o Novo Testamento. Ele sabe muito bem quando usar a ironia para obter o efeito desejado. Uma torrente de metáforas torna irresistível a impressão proposta. E o mesmo se dá com os múltiplos adjetivos a que recorre para efeito de ênfase: terrena, animal, demoníaca. A exemplo da maioria dos autores vigorosos, é apaixonado pela antítese. Nas ilustrações que usa, emprega o discurso direto com efeitos dramáticos. Senta-te aqui no lugar de honra, diz sobre a Epístola de Tiago, Montgomery, no seu comentário. A Epístola de Tiago, ela é de fato uma epístola muito prática e direta e objetiva, né? Então, ela difere em muito assim das demais epístolas do Novo Testamento. Tiago parece aquele judeuzão de pé apontando faça, 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 né? Sem poucas palavras e sem muita conversa. Mas vamos dar uma olhada aqui, à luz do que nós estamos dando uma olhada, que é a questão dessa continuidade da aliança, continuidade do pacto de Deus e essa presença da promessa contida na aliança em todas as escrituras, né? Nós vimos há pouco a questão das pontes dos personagens, que eram pontes que deixam claro que esse plano da promessa de Deus, ele não é um plano que fica restrito ao Antigo Testamento, mas ele atravessa, como nós podemos ver, olhando um pouco a personagem do João Batista, do Zacarias, da Maria, da Ana profetisa, do Simeão, o ancião, que eram pessoas que estavam no Novo Testamento com a expectativa, olhando para trás, para as promessas do Antigo. Então, a mesma promessa. E como a gente viu analisando aqueles personagens, as falas dos autores do Novo Testamento mostrando todo o tempo, né, como Paulo diante do rei Agripa, que fala da promessa, que ele é perseguido por pregar sobre a promessa que ainda hoje o povo de Deus aguarda. Então, falando de Tiago, né, a teologia de Tiago escreve para protestar contra o mundanismo e endereça especialmente ao judeu, a sua carta especialmente ao judeu, como fica claro no conteúdo, já no início, né? Como fica lá, como está escrito, ele escreve aos judeus da dispersão. Vamos ler o texto rapidamente. Cadê? Nessa hora, celular é uma bênção, né? O celular nos dá uma facilidade muito grande para a gente ler, chegar. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão. Saudações, né? Nós sabemos que as tribos da dispersão são a dispersão aqui em outros lugares é chamado da diáspora, são aqueles judeus que estão dispersos ali por todo o Império Romano na época, né? Como fica claro lá em Pentecostes, né? Em Atos 2, nós temos judeus espalhados por todo o império, né? Uma multidão de judeus, ó. Aqui, ó, vamos olhar ali. Atos 2, verso 9. Eles falando, né, acerca do evento do falar em língua, diz aqui, ó, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas a Cirene, e romanos residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. Então, você tinha judeus de tudo quanto é canto ali em Pentecostes. Então, isso é muito claro, como já
como havia judeus espalhados por todo o império. A carta é breve, mas deixa claro que o autor é um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Os comentaristas apontam referências diretas e indiretas a 22 livros do Antigo Testamento. Devido à aleatoriedade dos temas, a carta é comparada a alguns trechos do livro de Provérbios. E por isso muitos afirmam que essa carta não apresenta de forma clara uma teologia. Porque, veja bem, a gente consegue observar isso em Tiago, que Tiago muda de tema com muita facilidade, e ele é curto, ele não desenvolve longamente os seus argumentos, ele não desenvolve podemos até dizer assim, com grande profundidade. Você não vê assim, uma coisa densa, né, muito bem desenvolvida. Ele é direto, curto e grosso e vai trocando de assunto, né? Então dá aquela ideia de uma literatura sapiencial, né, do provérbio, que abre e fecha a questão, abre e fecha a questão, abre e fecha a questão, vem de maneira bem sucinta, ensinos práticos e sucintos. A carta de Tiago tem uma particularidade que ela tem algumas coisas que chamam a atenção. Por exemplo, ela não menciona de maneira clara, de maneira evidente, os temas comuns do Novo Testamento. Você não vê menção à encarnação, à crucificação ou mesmo à ressurreição, e sobre o Espírito Santo se fala muito, muito, muito pouco, né? É uma carta que ela não parece se conectar aos temas comuns do Novo Testamento. Tem no caso da Epístola de Tiago, tem em Tiago 4, verso 5, se eu não me engano, verso 5, que alguns vão dizer que está falando do Espírito Santo, né? Que é uma teologia, né? Está ali uma doutrina do Espírito Santo, mas não é um consenso. Ó. O verso 5 diz: ou pensais ser sem motivo que a Escritura diz, o Espírito que ele fez habitar em nós tem muito ciúme. Né? É a menção que tem ao Espírito ali. Outra coisa, ele não só não fala da encarnação, não fala da cruz ou da ressurreição, fala pouco do Espírito, se não nada do Espírito, não faz nenhuma referência direta às doutrinas da igreja e menciona de passagem a segunda vinda do Senhor. Né? Como está lá em Tiago 5, verso 7, ele fala rapidamente ali, ó, portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. É o que ele fala aí da chamada parousia, né? A parousia, que é um tema tão presente, especialmente nos escritos de Paulo, Tiago, en passant, né? Porque é uma das coisas que a gente sempre fala na hermenêutica e no método de estudo bíblico. O autor, ele tem um propósito em mente para quando ele vai escrever. Ele tem todos os escritos, eles, né, são sempre resposta a uma demanda, a uma solução de um problema, ou uma intenção de atender um pedido, como é o caso dos escritos de Lucas, ou mesmo para uma preocupação em preservação da tradição. Então, é por isso que há essa diferença, porque o autor está em mente com um objetivo, um propósito, né? E o Deus que o inspira lhe conduz a escrever verdades absolutas sobre aquele tocante em que ele foi despertado pelo próprio Espírito a escrever. Apesar das aleatoriedades de tema, nós podemos dividir ou agrupar os temas em 3 ou 4 grupos, né? Como pode ser sugerido aqui, ó. Provações e tentações, ali em Tiago 1, 2, do verso 2 até o 15, também depois do verso, no capítulo 5, do 1 ao 7, ele retoma mais ou, em alguma medida esses temas de provações e tentações. Ele vai tratar bastante aí da questão do cuidado com o pobre, com órfãos e viúvas, estão ali no capítulo 2, do verso 1 ao 26. Ele vai tratar muito essa questão da nossa fala, do cuidado com a língua, né, da necessidade de sabedoria, está ali ainda no capítulo 1, entre o verso 19 e o 27. A necessidade de um viver santo, né, é bem enfatizado, está ali nessa perícope ali entre o capítulo 4 e o 5 até o verso 6. Então,
apesar desses temas que a gente fala muito curto, muito breve, pouco desenvolvido, você ainda consegue agrupar, né? Fazer uma estrutura ali da carta, um esboço analítico dela. A relação de Tiago com a lei, né? Não raro muitos sentirem-se confusos na lida com alguns temas desta carta. Às vezes até não só confusos, mas perplexos em relação ao conteúdo que para alguns chega a ser legalistas em alguns aspectos. Lutero, o grande reformador, por exemplo, à luz da sua teologia da relação da lei e evangelho, considerou esta uma epístola de palha e texto caótico. Lutero é muito interessante. Ele chega nas primeiras traduções da Bíblia de Lutero, consta que a Epístola de Tiago não estava lá, olha, ele não incluiu. Olha o que acerca dessa relação de Lutero com a lei, tem um artigozinho aqui da Mackenzie que diz assim o seguinte, ó: a controvérsia antinomista, né? Vocês sabem que existe o legalismo e o antinomismo. O legalista é aquele que, né, defende a guarda da lei a despeito da graça do evangelho, né? E o antinomista é aquele que diz que a lei não serve para nada, lança fora. Então, na controvérsia, a controvérsia de Lutero e o antinomista girou em torno do papel da lei na justificação. Um dos discípulos de Lutero, João Agrícola, 21, passou a defender interpretações do Lutero mais jovem sobre o arrependimento ser produzido pelo Evangelho a parte da lei. Tais interpretações suscitaram a oposição do próprio Lutero e de Melanchthon. Posteriormente à morte de Lutero, o assunto voltou a ser alvo de polêmica e a posição luterana oficial foi estabelecida na Fórmula da Concórdia de 1577. Esse segundo momento esclareceu e ratificou pontos que já estavam presentes na primeira controvérsia. A distinção entre lei e evangelho é a estrutura fundamental de toda a teologia evangélica do Lutero e do luteranismo, né? É interessante que o que hoje é chamado de luteranismo, enquanto Lutero era vivo, era chamado de os evangélicos, devido à ênfase que Lutero dava no evangelho, nos evangelhos, né? Então, e essa teologia do Lutero, esse ponto da teologia de Lutero entre lei e evangelho, ele vai ganhar os contornos a partir da controvérsia antinomista, para poder, né, como a gente falou há pouco, das intenções dos autores inspirados. Todo escrito ele tem uma resposta, né? Toda teologia ela é uma resposta a demandas do seu tempo. Então, nas controvérsias com antinomistas, começou a surgir uma sistematização da teologia de Lutero na relação lei e evangelho. Lutero respondeu perguntas suscitadas quanto ao lugar da lei. Paul Antaus afirma que para Lutero a lei não era encontrada apenas no Antigo Testamento, pois até Cristo pregou a lei, confirmando a lei mosaica e interpretando-a no evangelho. Aqui a expressão usada por Lutero no sentido mais amplo, envolvendo toda a proclamação de Jesus e dos Atos dos Apóstolos. Então, quando ele está falando que Cristo pregou a lei, confirmando a lei mosaica e interpretando-a no Evangelho, ele não está falando só de Cristo, ele fala também dos Atos dos Apóstolos, porque é muito presente os elementos da lei nas pregações apostólicas. Então, na concepção de Lutero, a lei, portanto, é tudo que nos faz perceber o pecado e acusa a nossa consciência, independente de estar em Cristo ou em Moisés. O Evangelho, no sentido mais restrito, é a boa nova da salvação, que, de acordo com Antaus, a fé sempre se move da lei para o Evangelho, mas nunca faz o trajeto inverso de te trazer do Evangelho para a lei. Né? A lei te acusa na consciência e essa consciência, ao arrepender-se, vai levando para o Evangelho. O Marcus Wright, ele resume a teologia de Lutero da seguinte forma: por lei, Lutero entendia todas as afirmações das Escrituras que descobrissem os pecados dos seres humanos e os acusassem.
Em contraste, o Evangelho inclui todas as afirmações que prometem conforto, redenção e a graça de Deus. O Evangelho não pode estar limitado ao corpo de texto contido no Novo Testamento, nem pode cada verso da Escritura ser exclusivamente designado como Evangelho ou lei. Suas respectivas funções são reveladas num contexto de relacionamentos complexo, a situação pessoal do ouvinte ou leitor e o plano de salvação de Deus como todo. Antes de reforçar a lei e o Evangelho, além de reforçar que a lei e o Evangelho estão presentes em toda a Escritura, inseparavelmente entremeados, Wright está dizendo que as mesmas porções das Escrituras podem assumir funções diferentes dependendo da situação do ser humano. Bernard Lonze faz um resumo semelhante dessa importante distinção entre lei e Evangelho em Lutero, que se fundia com sua doutrina da justificação. A distinção é uma nova versão da distinção agostiniana entre lei e graça. Então, a gente fala muito isso, né? Nós estamos no meio da reforma, né? Então está muito efervescente essas coisas, né? Hoje, 23 de outubro, né, dia 31, se celebra aí mais um ano da reforma. 21 é 504 anos, né, do grito da reforma protestante através de Lutero, né? Então, a gente sempre fala que os reformadores beberam nos seus antecessores. Então, a teologia da relação da lei e evangelho de Lutero, ela tem muito do pensamento agostiniano. Lutero era um monge agostiniano, né? Então, a distinção é uma nova versão da distinção agostiniana entre lei e evangelho proposta pelo bispo de Hipona. O sentido de Agostinho era histórico-redentivo, enquanto que em Lutero, lei e evangelho se mantinham em relação dialética, tanto na Antiga como na Nova Aliança. Lei e evangelho não podem ser associados com o Antigo e Novo Testamento, nem com passagens específicas, como se um texto fosse só a lei e um outro texto somente o evangelho. A maioria das passagens bíblicas tem ambos misturados. Então, meus irmãos, fica claro aqui pra gente que Lutero entendia que o evangelho não estava restrito ao Novo Testamento, nem a lei restrita ao Antigo. Que para ele, assim, de maneira bem sintética, se está apontando o seu pecado, se está apontando a sua violação de algo de Deus, de uma instrução de Deus, indo contrário ao que Deus quer, é lei. Se está trazendo consolo e aprontando um caminho de salvação e redenção, é evangelho, seja no Antigo ou seja no Novo. É por isso que ele diz que estão entremeados, às vezes, e o Lutero, nessa relação dialética, ele coloca como o contexto e o complexo e a situação do indivíduo. Então, se você está, entre aspas, aqui, assim, em conformidade com a lei, você vai ler coisas que para um é condenação e para você é conforto. Para você é conforto, é consolo. Mas se você está em transgressão direta, frontal com a lei de Deus, você vai ler aquilo, vai afetar, vai ferir sua consciência. Então aquilo é lei. Então nessa dialética, segundo Lutero, você tem lei e evangelho ao mesmo tempo. Seguindo, por exemplo, Tiago se refere à ordem de amar o próximo como a si mesmo, como a lei real segundo as Escrituras. Verso Tiago 2, 8, né? Vamos ler o que está escrito aqui em Tiago 2, verso 8. Tiago 2, verso 8 diz o quê? Todavia, fazeis bem se estás obedecendo à lei real segundo a Escritura, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei real aqui, né, no sentido de realidade, mas a lei do rei, o rei Jesus, né, o rei da realeza, daquele que governa, a lei do reino, a lei do reino, né, que ele está falando é que amar o próximo como a si mesmo, né, e a Deus é sobre todas as coisas, né, a união dos dois mandamentos ali no Novo Testamento. Kaiser Júnior afirma que, em vez de evitar ou desprezar a lei, Tiago diz que cumpri-la em conformidade com as suas implicações práticas é o mesmo que cumprir o que exigia as Escrituras. A solução proposta para a suposta dicotomia lei e evangelho é a obediência da fé, que está lá em Romanos
1, 3 e 16, 26. Conceito que Paulo usa na carta aos Romanos como um inclusio que abre e fecha a sua magnífica epístola sobre salvação. O amor é parte essencial da ética no Antigo e no Novo Testamento. Entretanto, não é uma palavra que traga a ideia de como fazer. Porque em si mesmo jamais nos dirá o que fazer. Isto é, qual deve ser o conteúdo da sua ética. Ela, a ética, simplesmente nos ajuda a descobrir uma maneira de fazer, seja lá o que for, o que quer que seja, façamos com amor. Isso significa que se não soubermos o que temos que fazer para sermos obedientes, voltemos ao decálogo e à lei de santidade. Ali encontraremos a substância daquilo que expressaremos com amor. Cara, isso aqui é fantástico, porque, por exemplo, nos dias de hoje, se fala muito, não, é a lei do amor, é o amor, é o amor, é o amor que governa tudo. Então, sim, Tiago fala que a lei real do reino é o amor, mas o amor, esse amor, essa lei do amor, ela não te diz como fazer. Ela diz que tudo tem que estar sob a égide do amor. Então, se você não sabe como fazer, você recorre aonde? À lei da santidade, ao decálogo, para dizer como eu expresso esse amor. Então, o amor segundo o mundo é um amor que não respeita parâmetros estabelecidos por aquele que governa o mundo. É um amor segundo a consciência de qualquer um. Mas Tiago vai apontar que vai deixar implícito na sua carta que há um amor, é com a caridade, mas os parâmetros de como isso é exercido está na lei. A lei vai nos dizer o que fazer, como fazer, ainda que tudo esteja sobre amor. Então, quando movido pela lei, a disciplina é por amor, a correção é por amor. Que bacana, olha. Como é que muda em relação ao contexto social em que estamos inseridos? Já a carta aos Gálatas, ela parece que coloca em oposição o que o Tiago escreve e o que Paulo escreve, né? Parece uma aparente contradição, né? Como a gente fala sempre nas aulas sobre interpretação bíblica. A Bíblia não tem contradição. Uma aparente contradição está associada à nossa limitação e não ao texto. É a gente que não consegue harmonizar o que está na Escritura com a nossa forma de compreender as coisas. Então, poucos textos do Novo Testamento faz tanta referência e dá tamanha ênfase à promessa como o capítulo 3 da carta aos Gálatas. Uma vez que Deus fizera a promessa a Abraão, 430 anos antes da lei, era simplesmente impossível cancelar a promessa que fizera. Vamos ler o capítulo 3 aqui, ó. Um pouco, né? Vamos lendo aos poucos, ó. Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É só isto que quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebeste o Espírito ou pela fé naquilo que ouviste? Sois tão insensato assim a ponto de, tendo começado pelo Espírito, está agora vos aperfeiçoando pela carne? Será que sofreste tanto por nada? Se é que isso foi por nada, aquele que vos dá o Espírito, que realiza milagre entre vós, será que o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviste? Assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia, ou o Evangelho, a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas na lei. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. A lei não vem da fé, ao contrário, o que fizer estas coisas terá vida por meio dela. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isto aconteceu para que a bênção em Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé.
Irmãos, eu vos falarei em termos humanos. Embora feito por um homem, ninguém anula um testamento já validado, nem lhe se acrescenta coisa alguma. Assim, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz a teus descendentes, como se falasse de muitos, mas como que quem se refere a um só, e a teu descendente, que é Cristo. E eu afirmo, verso 17, a lei que veio 430 anos mais tarde não anula o testamento antes validados por Deus, cancelando a promessa. É muito interessante porque Paulo vai dizer que a lei que foi dada no Sinai, 430 anos depois da promessa que foi repetida aos patriarcas, ela não invalida a promessa que foi feita. Então nada invalida, essa promessa continua em vigor. Né? E a questão do maldito, todo aquele que permanece na prática de todas as coisas, está escrito na lei. Por quê? É evidente que ninguém é justificado pela lei, porque ninguém é capaz de cumprir toda a lei. Então quem quebra a lei está sobre a maldição da lei. Então é maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. Então ele é maldito. Por isso ele não é justificado pela lei, porque ele não consegue ser perfeito no cumprimento dela. Então ele é justificado pela fé em Jesus, que é aquele que cumpre. Paulo afirma que o evangelho foi dado por antecipação a Abraão. Esse evangelho, segundo Gênesis 12:3, dizia que em ti serão abençoadas todas as nações. Verso 3:8, a gente leu agora. Portanto, Abraão foi pré-evangelizado por meio da palavra que Paulo chamou de boas novas, né? Como a gente leu aqui, ó, as boas novas, verso 8, ó. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não tem como, né, negar a continuidade, né, e a presença do plano da promessa de Deus no Novo Testamento. As promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente, ou sua semente. A Escritura não diz e a seus descendentes, como se falasse de muito, mas como quem se refere a um só, e a teu descendente, ou semente, que é Cristo, 3,16. Sendo assim, o evangelho pregado por Paulo era o mesmo dado a pessoas no Antigo Testamento. Paulo não propunha nada de novo. O plano da promessa de Deus era o mesmo plano original que Paulo continuava a defender aqui. Como disse Kaiser Júnior, graças, porém, sejam dadas a Deus. A promessa que ele fizera há milênios cumpria-se em Jesus, a verdadeira semente de Abraão. Aquilo que Paulo fala diante de Agripas, né? Vamos ler novamente. Aqui, ó, Atos 26, ó, verso 4, ó. Pois desde a juventude minha vida é conhecida entre o meu povo e por todos os judeus em Jerusalém. Eles me conhecem desde o princípio e, se quiserem, podem dar testemunho de que vivi como fariseu segundo o mais severo grupo de nossa religião. Agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais. As nossas 12 tribos esperam alcançar essa promessa, servindo a Deus com fervor noite e dia. É por causa dessa esperança, ó rei, que sou acusado pelos judeus. Olha só, as promessas que foi feita a nosso pai. Qual é a promessa? A promessa foi feita a Abraão, lá atrás. Não é nada de novo. É tudo de novo. É uma nova administração, é um novo tempo, é uma nova forma de Deus se revelar, de tornar evidente aquilo que já era uma semente. É a árvore que germina, a grande semente se tornando árvore frondosa. O progresso da revelação. Paulo e seus adversários não divergiam em torno da natureza da justiça, né? A relação de Gálatas e a lei, mas em como alcançá-la. Que para Paulo não poderia ser alcançada por mortais depravados, não poderia ser alcançada como uma recompensa de boas obras, porque, como ele diz, maldito todo aquele que vive segundo as obras da lei, porque pela lei ninguém é justificado, porque todos quebram a lei, ninguém é capaz de obedecer perfeitamente a lei. Então Cristo Jesus vem, cumpre toda a lei e nos outorga a justificação, nos dá essa justificação. Somos justificados pela fé na obra de Jesus Cristo. Portanto, procurar justificação por meio de obras é causa perdida.
A promessa de Deus era e ainda é incondicional. A lei fora dada por meio de mediadores humanos e angélicos, né? Gálatas 3,19. A promessa foi feita a Abraão diretamente. A promessa feita a Abraão foi diretamente vinda de Deus, né? Vamos ler aqui Gálatas 3 de novo, versos 18 e 19. Pois se a herança provém da lei, já não provém mais da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, para que serve a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente, a quem a promessa havia sido feita. E foi ordenada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então, a lei fora dada por meio de mediadores humanos e angélicos. A promessa foi feita a Abraão diretamente de Deus. Não estavam, portanto, no mesmo nível. Agora, Romanos, e para terminar esse vídeo, vamos de Romanos. Ninguém sabe ao certo como e quando surgiu a Igreja de Roma. A tese mais comumente aceita diz que ela nasceu das pessoas que tinham se convertido e recebido o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, né? Antes de voltar a Roma e dar início a um grupo de crentes. Um dos assuntos de grande relevância tratado em Romanos tem a ver com o plano da promessa de Deus e a nação de Israel e a igreja, né? Romanos é o que vai nos dar pano para a manga, né? Discussões eternas do que é Israel, de que é a igreja, se é a substituição, se é a complementação e grandes discussões acerca disso, né? Romanos 1, vamos lá, ler Romanos 1. Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim a palavra do Eterno: porque não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Um dos assuntos de grande relevância do Romano tem a ver com o plano da promessa de Deus da nação de Israel e a igreja. Em Romanos 1,16, Paulo trata inicialmente dos judeus e gentios, mas é entre o capítulo 9 e o capítulo 11 da carta que esse tema é desenvolvido. Esses capítulos são fundamentais para a compreensão do argumento que Paulo usa para explicar como judeus e gentios alcançaram a reconciliação com Deus. Havia uma pergunta incômoda: por acaso Deus rejeitou o seu povo? A resposta é negativa. Paulo diz: não, de maneira nenhuma. Deus não rejeitou o seu povo. Romanos 11, vamos ler Romanos 11, 29. Diz, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Seja de que tipo for a rejeição, ela é temporária. Deus não esquecerá de sua palavra, porque ela não pode falhar, como está em Romanos 9, 6. Ele não pode falhar na sua palavra. Não é o caso da palavra de Deus ter falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. No passado, Deus escolheu Isaac, não Ismael, Jacó e não Esaú. Verso 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos os seus filhos, mas por meio de Isaac a tua descendência será chamada. Isto é, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara e Sara terá um filho. E não somente isto, mas também Rebeca, que concebeu de Isaque nosso pai. Pois os gêmeos ainda não tinham nascido nem praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Ele disse: o mais velho servirá o mais novo. Neste caso, há injustiça da parte de Deus? Romanos 9,14 diz: não. Que diremos? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, de forma alguma. É maravilhoso ver que Deus teve misericórdia de todos, especialmente no episódio do bezerro de ouro. Romanos 9,
14 a 18, vamos ler, ó. Que diremos? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Pois a Escritura diz ao faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece quem quer. Nós vemos esse episódio ali entre o Gênesis, Êxodo 32 e 34, a questão de endurecimento ali de faraó, a questão da ação de Deus com faraó, que é o contexto de onde essa alusão é retirada. A rejeição atual de Israel não é nem absoluta nem restrita, né? Tem ali fica claro que é temporária essa rejeição. Deus não está abrindo mão do seu povo. Ainda tem mais uma pergunta a ser respondida. Por que se queixa o homem? Então nós já respondemos a primeira pergunta. Deus rejeitou o seu povo? Não. Não de maneira definitiva. Há injustiça da parte de Deus? De forma alguma. Qual é a outra pergunta? Deus tem do que se queixar? Em 9:19 diz o seguinte, então me dirás, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? A resposta é, a pergunta é, se a escolha é soberana, como ele pode considerar responsável por rejeitá-los os que não forem escolhidos? A resposta de Paulo se dá da seguinte forma, Deus, querendo mostrar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição. Romanos 9:22. Todavia, Deus não esqueceu de sua antiga promessa a Israel no que diz respeito à terra e ao evangelho. Paulo orava para que Israel chegasse ao arrependimento e à fé. Romanos 10:1, né? Irmãos, o desejo do meu coração o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo. Nesse ínterim, um endurecimento veio em parte para os gentios. Romanos 11:25, né? Diz lá, irmãos, não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais arrogantes. O endurecimento veio em parte sobre Israel até que chegasse a plenitude dos gentios. Então, porém, quando a plenitude dos gentios tiver chegado, Israel será salvo. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, o libertador virá de Sião e desviará de Jacó suas impiedades. E reenxertado como ramos separados da oliveira onde foram tirados. Esta é minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Nesse intervalo, gentios convertidos foram enxertados na oliveira que tinha duas raízes, o tronco das promessas patriarcais e no povo de Israel, enquanto muitos judeus haviam sido cortados da árvore por causa da descrença. Abre aspas para a palavra de Walter Kaiser. A igreja não tem existência independente ou uma gênese própria, como se não tivesse raiz alguma e história alguma. Nesse caso, ela seria destituída de toda associação e enraizamento ou contato prévio. Seu alimento e sustento provém das raízes das promessas cravadas nas palavras dadas aos patriarcas e à nação de Israel. Meus irmãos, é muito gostoso estudar essa promessa de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos alcança através do plano de Deus, né? Não só de hoje, mas o plano de Deus que começou lá atrás com a nação de Israel. Que Deus nos abençoe na compreensão do grande plano redentor.